Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Professor, esse imbróglio do Senado, Aécio, Supremo Tribunal Federal, quem é que tem a razão? Se é que alguém tem a razão. Ou talvez haja um pouco de razão de cada lado, não é isso? E falta de razão para todos também. Também, é verdade. Eu acho que assim, não há dúvida que cabe à Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso do senador Aécio, julgar os crimes de políticos. Às vezes os políticos criticam a Justiça por estar investigando e julgando crimes de políticos. Estão errados. A Justiça tem que fazer isso mesmo. Agora, esse é um lado da questão. Claro. Há outro. A Justiça tem procurado suprir o mau funcionamento da política. Isso é, tem muita impostura na política. E aí o Judiciário tenta ampliar, aumentar, por via de interpretação, a sua intervenção na política. O que não seria a sua atribuição inicial se a política andasse direito. Isso. Se a democracia funcionasse, os impostores não seriam reeleitos. Os partidos políticos expulsariam as pessoas apanhadas em situações como essas que nós estamos vendo aparecerem nas delações ou até nas gravações e tudo, né? Aliás, isso não acontece. Aliás, quando o Aécio apareceu naquela gravação falando 2 milhões, pediu que o primo pegou, levou para o Zezé Perrella, que aliás é dono do helicóptero que tinha 500 quilos de cocaína, que a polícia não sabe de quem é a cocaína, é inacreditável que depois de 3 anos não se saiba de quem era a cocaína do Perrella. Eles não sabem de onde veio a cocaína, não sabem para quem ia a cocaína e não sabem de quem é a cocaína. Mas esse é o Perrella, que é amigo do Aécio. Naquele momento, o Senado não deveria ter agido? Pois é, o Senado nada fez para investigar alguém que, pelos métodos da política, deveria ser colocado pelo menos em suspeição. O Senado não fez nada, absolutamente nada. O Supremo tem que julgar a denúncia criminal que existe contra ele, ok. Mas, além disso, os ministros se sentem pressionados pela exigência que a população tem de que se faça alguma coisa. O Senado não faz nada, quer dizer, sequer investiga. Então, o que os ministros fizeram nesse caso? Uma interpretação que, aliás, já tinham feito no caso do Eduardo Cunha, segundo a qual, como medida cautelar no processo penal, poderia afastar o senador do mandato. Aí o Senado se revoltou, porque, de fato, é uma interpretação extensiva, é discutível, cabe, claro, à Justiça fazer as interpretações. É extensiva e excessiva? Não creio que seja excessiva para a situação que nós estamos vivendo, porque é uma situação muito excepcional. Quer dizer, nós estamos verificando que existe impostura dentro dos partidos, dentro do Congresso Nacional, e o sistema não funciona, não se faz nada. E temos corrupção sistêmica. Ora, é preciso tomar medidas para cortar isso. O sistema não funciona e o Judiciário acaba, em alguns casos, indo além do que estritamente diz a lei ou a Constituição. Agora, no caso de um impasse entre o Supremo, o Judiciário e o Congresso, isso é perigoso para a democracia. Porque vamos pensar no limite. Eu não obedeço você, você não me obedece, e aí? Pois é, o que pode acontecer nesse caso do Aécio? O Senado Federal está discutindo hoje, pode vir a suspender a decisão do Supremo, fazendo ele próprio uma interpretação ampliativa de uma competência que ele tem. Qual é a competência que a Constituição dá expressamente ao Senado? Suspender a prisão de um parlamentar. O que é que o Senado está discutindo? Se esse poder, analogicamente, por analogia, pode ser aplicado nessa situação aqui, em que não se prendeu o senador, afastou do mandato. Se o Senado fizer isso, possivelmente vai haver um questionamento do Supremo sobre a legalidade do ato do Senado. O que é que o Supremo vai fazer? O Supremo pode considerar que o Senado não tinha essa competência. Será que o Senado vai respeitar a decisão do Supremo nesse caso? Se não respeitar, nós teremos aí uma crise institucional grave. Mas também há um problema. Se o Supremo se acovardar perante o Senado, numa situação de impasse forte, ele estará desmoralizado. Então, nós estamos chegando a um ponto em que pode haver, de fato, uma fratura no nosso sistema institucional. E isso significa o quê, na sua opinião? Significa que quebra-se um mito
do respeito ao judiciário. E talvez seja isso que o mundo da política, pelo menos na sua parte corrompida, está esperando para enquadrar o judiciário e o Ministério Público e fazer com que eles arrefeçam num papel que é fundamental, que é o de punir os crimes na política. Isso cabe ao judiciário, cabe ao Ministério Público. Quer dizer, pode acontecer no Brasil o que ocorreu na Itália com a Operação Mãos Limpas, em que os políticos conseguiram encurralar a justiça e, passados os anos, o sistema de corrupção sistêmica se recompôs, se mantém, se renova nas figuras, mas o sistema é o mesmo. Né? O senhor diria que, neste momento, interessa ao Senado levar essa crise até o final para isso? Ah, sem dúvida, porque a quantidade de parlamentares, não só senadores, mas em outros níveis, na Câmara, nas assembleias estaduais e tal, a quantidade de pessoas envolvidas é imensa. E nós não podemos ter a menor dúvida. Existe corrupção, sim. Claro que pode haver injustiças ou gente que vai ser absolvida. Mas existe corrupção sistêmica. Ninguém duvida disso. E há um poder enorme dos partidos que estão contaminados no Senado, especialmente no Senado. Tá bem. Muito obrigado pelas explicações muito claras. Muito obrigado.